Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os sintomas respiratórios. Isso mesmo, tudo que afeta a parte respiratória, desde o nariz até a parte pulmonar, nós vamos abordar nessa aula. Se você quer se tornar um terapeuta mais eficaz, para que realmente gere resultados para o seu cliente, para o seu paciente logo no primeiro atendimento, consiga entender o porquê das doenças, consiga entender que fase o paciente está vivenciando, eu te convido a assistir essa aula até o final. Se você quer aprofundar, quer realmente se tornar um terapeuta completo, um terapeuta águia, que tem um olhar diferenciado, que gera resultados de forma rápida e efetiva, que é duradouro no seu tratamento, que consegue realmente ajudar pessoas com doenças crônicas, você quer ser um facilitador, quer ser a pessoa que vai propiciar o seu cliente, o seu paciente a se curar, eu te convido a fazer parte do meu curso completo. E para isso, eu tenho alguns cursos aqui que eu vou deixar abaixo aqui no card para que você possa conhecer o meu curso sobre a região crânio-cervical, onde eu ensino técnicas de tratamento, técnicas manuais, eu ensino técnicas de ressignificação, ensino a causa primária das doenças, quais as fases ocorrem as dores cervicais, as enxaquecas e por aí vai. Se você quer aprender sobre isso, vou deixar aqui no card o curso sobre a cervical, também vou deixar o curso onde eu explico tudo detalhado sobre a depressão e sobre também a ansiedade. Então são 3 cursos que eu deixo aqui para você fazer parte, me conhecer e realmente conseguir ajudar os pacientes que sofrem com ansiedade, com síndrome do pânico, com compulsão alimentar, pessoas que sofrem com depressão, como você pode ajudar essas pessoas a se curarem, para parar de ficar fazendo tratamentos toda semana, aquele tratamento sem fim. Você quer ajudar essas pessoas? Eu te convido a se tornar um terapeuta águia, e para isso eu realmente preciso que você entre no meu curso para eu te dar todas as ferramentas, como técnicas de tratamento, suporte no WhatsApp, aulas ao vivo, encontros ao vivo com os alunos, atendimento onde eu faço com os alunos para tirar dúvidas. Então, às vezes você vai assistir uma aula de um atendimento de um aluno, você vai realmente ver se, nossa, eu tinha um paciente que tinha sob síndrome do pânico, eu estava nessa dúvida, e eu vi o professor Denison atendendo o aluno, e realmente agora eu entendo como que eu vou abordar o meu paciente. Então, a ideia realmente é algo completo para te ajudar a ser um terapeuta cada vez mais eficaz, para gerar resultados efetivos, duradouros, ter um olhar diferenciado e se tornar um terapeuta integrativo. Se você quer tudo isso, eu vou deixar aqui no card então para você fazer parte. Bom, sem mais delongas, vamos começar nossa aula. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, na aula de hoje eu quero falar então sobre todos os sintomas respiratórios. E para a gente começar, eu quero falar sobre essa região que é a parte nasal. Então, os seios nasais, toda essa cavidade paranasal tem uma relação direta com situações onde você está vivenciando um estresse que isso cheira mal. Então, de um modo geral, tem tecidos endodérmicos, como você pode ver, essa parte amarelinha aqui, ela está relacionada à parte endodérmica. O que é a parte endodérmica? Nossa, eu estou chegando agora, eu nunca assisti nenhuma das aulas anteriores, eu não sei nem o que você está falando. Nós temos uma subdivisão embrionária, que seria o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Essas divisões embrionárias, o médico que criou o método baseado nas 5 leis biológicas, ele conseguiu mostrar que existiam essas subdivisões e cada uma dessas camadas embrionárias formam tecidos específicos do nosso corpo. Então esse endoderma são os tecidos mais vitais. Nesse caso aqui, da parte da mucosa, submucosa nasal, ele vai produzir toda essa parte em amarelo aqui nesse desenho. Então essa parte amarelada é derivada do endoderma. Qual é o conflito biológico derivado a isso? São conflitos que envolvem o olfato, onde isso cheira mal. Então é algo que realmente cheira mal para você. Por exemplo, para uma criança, o que pode cheirar mal para uma criança? Uma das coisas que mais cheira mal para uma criança é a falta do cheiro da mamãe. Principalmente mamãe. Também pode ser papai? Pode, mas normalmente falta do cheiro da mãe. E o que acontece muito com as crianças? Por que elas ficam muito gripadas, têm muitos sintomas respiratórios? Porque muitas vezes a criança nasce e não fica nem aqueles 6 meses que é obrigatório, né, entre aspas, que a pessoa teria direito quando ela é concursada, por aí vai, tem um emprego oficializado, né? Ela teria esse direito. Por quê? Porque esse tempo de ficar com a mãe é muito importante para a criança. É nesse momento que ela vai ter esse contato com a mãe, quando ela não tem, isso pode cheirar mal para ela, porque isso é um perigo muito grande. Então, situações de ameaça, perigo, situações que cheiram mal para ela. Pode ser um cheiro de algo que é podre? Sim. Pode ser o cheiro de cadáver, o cheiro de alguém que morreu. Pode ser o cheiro de uma comida que está estragada, isso pode fazer você ter um sintoma. Pode ser o cheiro de que uma crença limitante, onde alguém falou assim, olha, se você mexe com poeira, se a sua cortina tem ácaro, não sei o quê, isso pode te causar rinite, por exemplo. Isso pode fazer você ter o sintoma. Porque o ácaro, essa sujeira agora é o que cheira mal para você. Isso pode fazer você ter sintomas respiratórios derivados do endoderma, que é vital. É vital o quê?
É vital eu conseguir respirar, cheirar. Eu preciso identificar o que cheira mal para eu conseguir me preparar. Eu vou resolver o problema, eu vou fugir. Ó, isso cheira mal, então eu vou embora. No caso de uma criança, cheira mal a falta do leite, a falta do contato com a mãe. Sempre tem que buscar esses aspectos, tá? Beleza, Denis. E essa região em vermelho aqui, a gente já vai entrar num outro aspecto. Nesse outro aspecto aqui, já é uma situação mais evoluída. Aqui é derivado do ectoderma. O ectoderma ele tem relação com contato e separação. No caso da mucosa nasal, ele vai estar relacionado a situações de farejar o perigo, onde eu preciso prever o que vai acontecer. E nesse momento que eu preciso farejar o perigo, eu vou ativar então essa mucosa nasal. E aí, ambos aqui vão apresentar sintomas respiratórios, como rinite, como sinusite. Principalmente a sinusite, quando o paciente começa a entrar numa fase que ele vai apresentar coriza, que é aquele acúmulo de secreção ali no nariz, quando ele começa a ter coriza e ele ativa um órgão, que são os tubos coletores renais, e começa a reter líquido, ele já está com muito líquido no nariz. E o rim agora começa a reter líquido, todo o líquido é deslocado para onde o corpo está tendo processos de eliminação de líquido, está tendo processos inflamatórios. E agora aquele rim que está ativo, retendo líquido, ele começa a potencializar uma rinite. E a pessoa sai da rinite e desenvolve sinusite, ou piora o quadro de rinite. Por quê? Porque ela está eliminando líquido e o rim está retendo líquido. Está eliminando líquido e o rim está retendo líquido. Então eu preciso muitas vezes, para melhorar um sintoma respiratório nasal, trabalhar o que ativou lá os tubos coletores renais. Então, quem nunca assistiu aqui às aulas sobre os tubos coletores renais, ele está associado a situações de colapso de existência, é o conflito do prófugo, quando a pessoa está refugiada, excluída, abandonada, quando você se sente excluído no seu trabalho, quando você está sozinho, solitário, se sente abandonado, meu mundo inteiro desmoronou, está passando por um momento difícil, está hospitalizado porque você está enfermo, está doente, tudo isso faz você reter mais líquido. Então aquela pessoa começa a ter um sintoma respiratório, e ela se sente doente, e fica em casa, prostrada, cada vez mais ela retém líquido. E aumenta o processo ali de tempo para ela conseguir se curar, porque ela está tossindo, ou está espirrando, eliminando líquido, nariz entupido, ela vai muitas vezes utilizar de recursos para diminuir esse edema, porém se ela não atuar no rim, ela não vai melhorar, ou vai demorar demais melhorar, entende? Então são alguns aspectos para a gente entender aqui. E nessa região aqui, são os filamentos olfatórios. E aqui já está derivado do córtex. Então aqui já é a parte que vem esses filamentos para identificar o olfato. Então muitas vezes quando a pessoa perde o olfato, ela não necessariamente ela tem que ter uma ativação aqui, ó. Ela pode simplesmente perder o olfato. E aí existe toda uma explicação detalhada que eu preciso te dar, mas aqui se eu começar a te falar, eu vou acabar te confundindo. Então eu vou ir bem na parte básica para você entender. Se eu tenho filamentos olfatórios ativados, no momento do estresse, eu perco a função. Eu não consigo ter o olfato. Então, durante o estresse, como ele também é derivado dessa camada embrionária aqui, ó, do ectoderma, lembrando que o ectoderma, uma camada embrionária, que vai formar, nesse caso aqui, a mucosa nasal, e também a parte do filamento olfatório, em regiões diferentes, né? A parte endodérmica é essa camada embrionária. Aqui é controlado por uma região, aqui é controlado por outra. Nesse aspecto, nessa fase aqui, eu perco o olfato. Então, vou dar um exemplo que ocorreu durante a pandemia. Se você está vivenciando uma situação que você está farejando perigo, você pode ter sintomas da mucosa nasal. Se você está vivenciando situações que isso cheira mal para você, isso é podre, esse cheiro é ruim, você pode ativar a mucosa, a submucosa nasal, que é a parte endodérmica. E o que cheira mal para você, o que cheira ruim? Pode ser um perfume. Pode ser um perfume de alguém que morreu, e isso cheira mal para você. E você agora está batendo aquele mesmo perfume. É um perfume de um avô, por exemplo. Isso cheira mal. Você também pode ter sintomas assim. Precisa identificar todas essas nuances para encontrar se é um trilho do conflito. Ou seja, esse perfume pode ser um trilho para você de algo que cheirava mal e você ficar reativando. Pode ser a cortina, o ácaro, o travesseiro que não é antialérgico e por aí vai, tá? Então, quando eu falo de filamentos olfatórios, ocorreu muito durante a pandemia. A pessoa perdeu o olfato, mas porque é importante para ela perder o olfato para não cheirar, para não identificar aquilo que é perigoso para ela. Porque imagine se a todo momento você tivesse que ficar em alerta, tentando encontrar o vírus. E olha que detalhe legal, para você enxergar uma bactéria, você precisa de um microscópio.
Só que para você enxergar um vírus, esse microscópio ele tem que ter uma potência 10 vezes mais. Ou seja, é um ser muito, mas muito pequeno. E aí você não consegue ver ele, você não consegue sentir ele, você não consegue cheirar ele, e isso é uma ameaça para você, isso é um perigo, você acaba perdendo o olfato para não cheirar aquilo que cheira mal para você. O seu corpo tem um propósito biológico especial de sobrevivência. Ou seja, você está farejando perigo, por exemplo, com a mucosa nasal, ou está ativando o filamento olfatório para perder o olfato. Perder o olfato é imprescindível para você. Porque se todo momento você tiver contato com esse cheiro e respirar esse vírus, ou seja, eu não quero sentir, eu não quero respirar esse vírus, eu não quero ter o contato com o vírus. Por que contato, Denison? Porque ectoderma é contato e separação. Eu não quero contato nesse exemplo. Eu não quero respirar o vírus. Isso pode me matar. Então isso é contra a minha sobrevivência. O paciente pode ter tudo isso aqui ativo? Sim. Ele pode estar vencendo algo contra a sobrevivência dele. O vírus cheira mal. O vírus, estou farejando perigo, pressentindo que eu vou ter contato, eu vou ter que ir lá no hospital, porque eu tive, sei lá, uma fratura na perna, eu vou ter que ir para o hospital, onde está tendo o boom ali da pandemia, vou respirar esse vírus. Isso tudo inconscientemente, tá, pessoal? Então, quando eu tenho isso, ativei aqui, porque cheira mal, vou ter que ter o contato, mesmo usando máscara, vou tentar fazer tudo. Quanto mais paranoica a pessoa, você vê, quanto maior o índice de medo dela. Então, o medo do vírus faz com que você ative tudo isso. Isso cheira mal, isso é um perigo, uma ameaça para mim, a minha sobrevivência. Isso está relacionado a farejar o perigo. O paciente que está com problema nasal, ele sempre está assim. Eu estou farejando o perigo, tá? Filamentos olfatórios é imprescindível perder o olfato para eu continuar sobrevivendo. Então são alguns aspectos, logicamente, existe toda uma fase biológica que eu vou ter a epicrise, depois vou ter a normotonia. Então tudo isso é importante, aqui eu vou estar na fase ativa, depois eu vou ter a epicrise, depois eu vou ter aqui, na verdade, a fase PCLA, e aí eu vou ter a PCLB, que é um pouquinho menor aqui. Então sempre nesse aspecto aqui, ó, fase ativa, epicrise, depois eu vou ter a PCLA e a PCLB, e aí eu volto à normotonia. Então aqui não ficou muito bonito o desenho, mas para entender, fase ativa do estresse, eu estou em simpaticotonia. Então aqui, ó, vagotonia. Aqui, durante a fase ativa do estresse, cada uma dessas regiões manifesta sintomas diferentes. Tem uns que eu vou ficar ressecado, tem outros momentos que vai coçar, tem outros momentos que eu vou ter coriza, tem outro momento que eu vou espirrar. Eu preciso entender tudo isso aqui. E eu tenho que dar muito detalhe, senão essa aula ia ficar muito longa. Por isso eu tenho essas aulas curtinhas dentro do meu curso completo. Você quer realmente entender e aprender técnicas de tratamento? Eu quero te ensinar isso dentro do meu curso. Por isso, mais uma vez, fica meu convite para você se tornar um terapeuta completo, um terapeuta águia. Faça parte dessa turma que consegue realmente se tornar cada vez mais eficaz no seu tratamento.